Hoje estamos aqui no nosso arquivo vivo, mais uma vez, com a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça. E hoje nós juntos, que temos uma longa história no mundo criminal, ela no judiciário, eu na imprensa, nós vamos dar um mergulho nos bastidores, aquelas coisas que você gostaria de saber e não sabe. Nós vamos revelar o que está por trás dos bastidores, aquelas coisas que acontecem e não fazem parte exatamente de um processo ou do inquérito policial, mas são coisas curiosas, relevantes, incríveis e ajudam a gente a fazer um perfil do ser humano. Bem-vinda, doutora. Eu quero começar com a primeira pergunta, uma história sua, que eu levantei no interior. A senhora estava fazendo uma audiência de um réu algemado, escolta de 2 policiais militares, e de repente o advogado caiu quase que na sua frente. Desmaiou, doutora? Pois é, né, Percy? Primeiro, obrigado pelo convite, eu fico extremamente honrado e contar um pouco dessa nossa história, né, dessa nossa escolha de trabalho de mais de 3 décadas, é muito importante para a sociedade entender, né, que a vida não é só o que aparece e tem muita coisa por detrás disso no nosso trabalho. Esse fato é um fato que aconteceu na comarca de Ubatuba, presidindo um tribunal do júri, e lá naquela época o tribunal do júri era feito na Assembleia, né, municipal. E presidindo o tribunal do júri, o autor do crime era um indivíduo com uma folha de antecedentes absurda, e um advogado da comarca, muito querido, queria fazer um júri. Então ele pediu para que num caso ele fosse nomeado dativo, que ele ia fazer esse júri. Veio esse caso, nomeei ele, fez um trabalho ímpar, só que nos debates, na hora que ele foi fazer a tréplica, na verdade o Ministério Público fez a réplica e ele tinha que responder ao Ministério Público em tréplica. Ele teve um infarte no meio da plenária. Quando ele passou mal e a família toda estava assistindo, você é da época que quando se fazia um júri, aquilo era um acontecimento, porque o crime de homicídio não era uma coisa tão banal como a gente assiste hoje. Então a cidade inteira assistindo, e ele infarta e cai. Então enquanto se pedia para socorro, chamar os bombeiros, os policiais que estavam fazendo a escolta do preso vieram em socorro para levantar, né, o advogado que estava ali caído no chão. O réu pula a janela e foge correndo pela avenida. Algemado. A polícia deixa lá o advogado que já estava sendo socorrido, vai atrás do preso, que consegue ser alcançado, volta para a sala, eles algemam ele no pé da mesa, porque tinha que ajudar lá o advogado a ser socorrido. Aí chama a escolta, outra escolta, para levar o preso embora, que com todo aquele drama, ainda tenta fuga durante o julgamento. Infelizmente o advogado não sobreviveu, foi uma história muito triste, né? A minha corregedoria foi saber o que tinha acontecido, e essa é uma história que eu tenho na minha vida, né, de um caso que nem diante do seu próprio advogado, o indivíduo respeitar e tentar fugir. E foi feito um segundo júri? Foi feito um segundo júri, aquele júri foi anulado, né? E eu marquei ter que nomear outro advogado para ele ser submetido a um novo tribunal do júri. Esses são os casos que a gente vai vivendo. Eu vou tirar um pouco a senhora da sala de julgamento, presidindo a sala, e colocando a senhora num lugar de onde esse preso escoltado fugiu. No presídio. Queria saber como é uma mulher magistrada entrando no presídio, que só tem homem, muitos deles perigosos. A senhora sente um constrangimento, um certo receio? Como eles, os presos, olham para a senhora e a senhora olha para eles? Pois é, por incrível que pareça, você me acompanha há tantos anos, e eu também te acompanho, eu aprendo com você. Eu sempre fui juíza corregedora, né? E lá em Registro, mesmo em Ubatuba e aqui em São Paulo. E naquela época, hoje não é mais assim. Naquela época, virava o presídio, os presos se rebelavam por problema de comida, por problema de visita, por sublotação, né?
ficavam em distritos. A gente tinha nos idos de 2000, 2002, 10 mil presos nos distritos policiais da capital. Mais de uma casa de detenção à época inteirinha. Mais, em distritos policiais que cabem 30. Eu tinha 300. Um distrito só. E os presos, eles se rebelavam, batiam grade, né? Bater grade é passar a noite inteira com a xícara, com o copo, que é de metal, batendo na grade. Aquilo, conforme a hora vai passando, a cabeça dos policiais e do delegado vai explodindo, porque é a noite inteira batendo grade, né? Exigindo a presença do juiz corregedor. Nós íamos para tentar mediar aquela solução, aquela situação que era absurda, mas que você tinha que contemporizar e resolver. Às vezes eles seguravam as visitas. Então eu tinha que ir para negociar para que eles soltassem as visitas, para a gente poder retomar a rotina. E sempre fui assim, sempre uma mulher, sempre escoltada, obviamente. E eu nunca tive problema com preso. Até porque eles sabiam que depois de mim não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Respeitavam. Então, eu sempre cheguei na grade, cheguei a ficar 1, 2 horas em pé, tentando negociar com o preso, que não é uma coisa fácil. Porque quando você vai negociar uma situação onde todo mundo tem um pouco de razão, você melhor sabe que é difícil. Porque aquela situação não era uma situação digna, mas em compensação eles estavam presos, respondendo o processo. Eu lembro que eu saía com pilhas de cartas, porque enquanto eu estava na grade conversando com os presos iam mandando as pipas, né? Iam mandando seus bilhetinhos, doutora, tô preso injustamente. Eu ia recolhendo, eu ia falando e ia pegando. Segundo as cartas, todo mundo era inocente, segundo as cartas. Segundo as cartas, sim. Às vezes com excesso de prazo, eu voltava pro tribunal e tinha até, como tem até hoje, um staff. Eu puxava todas as folhas de antecedentes de cada preso. Conseguia ver todas? E respondia paulatinamente, mandava para a delegacia e o delegado repassava para os presos. Então eu, como juiz e como mulher, nunca tive nenhum problema, né? Seja em presídio, fosse em presídio masculino, que é a grande maioria, ainda hoje o maior número de presos é do sexo masculino, fosse em presídio feminino. Eles sempre me respeitaram, sempre conversaram direitinho, até porque desrespeitar o juiz corregedor, depois da gente não tem mais nada. E eu sempre, Percy, a gente já trabalhou junto, eu sempre tive as minhas portas abertas. Quem quiser falar comigo, fala. Então eu recebia às vezes a mãe, família, que tinha alguma notícia, que tinha alguma reclamação, eu ouvia e depois tomava as minhas providências. Mas eu, como juíza, como mulher, nunca tive nenhum problema de ser desafiada ou ser desrespeitada. E nessas cartas, doutora, a linguagem evidentemente é completamente diferente, é simplificada. Eu gostaria de saber como a senhora traduz isso para uma linguagem de alguém, por exemplo, sendo interrogado, de modo que ele compreenda. Eu me lembro de uma audiência que um juiz perguntou para uma ré que estava sendo julgada por homicídio praticado com arma de fogo. O juiz queria saber qual mão usou. E o juiz perguntou para ela: a senhora é destra, destra sinistra ou ambidestra? E ela respondeu: não sou nada disso aí que o senhor está falando. Mas como que a senhora lida com isso? Pois é, né? Eu acho que hoje o grande desafio... Hoje tudo é gravado. Então, a forma de se interrogar e de se ouvir testemunha, ela é mais direta. Mas quando eu era juíza em primeiro grau e no DIPO também, o juiz tinha que ouvir a testemunha ou ouvir a ré e depois ditar. E esse era o grande desafio. Você dita na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Eu ditava na primeira pessoa. Então você imagina você interrogando um réu acusado de crime de estupro. E aí você ditando. Porque naquele dia eu mandei a vítima tirar a roupa. Quem entra na sala vai falar: gente, essa juíza é maluca. Mas era porque é a forma que eu entendia que ficava melhor naquele contexto, naquele processo. Até porque eu ia ler o processo, mas outras pessoas depois iam ler. E eu sempre tentei, isso a maioria dos juízes tentam, né, chegar, né, ao nível da pessoa que está sendo ouvida. Até porque 99% das pessoas, Percy, você sabe disso e você vive isso como eu, são pessoas humildes, né, são pessoas que praticamente não têm conhecimento nenhum, principalmente a nível cultural, né, e que não raras às vezes não entendem mesmo o que você está falando.
E aí você tem que descer a minúcias ou tirar um pouco o vernáculo jurídico, que é um vernáculo diferente, para poder chegar até o preso. A gente que ouve preso sabe que eles têm um dicionário paralelo ao nosso. Uma outra linguagem. Tem uma outra linguagem. A gente que vive isso, então o recorte é retemperar, o jumbo é a visita que leva comida, né? E outros tantos. Existe até um dicionáriozinho Sim. que um promotor escreveu na época do DIPO, que é mais ou menos um vernáculo parecido com que ele se entende. E eu falo, você sabe disso, que tem toda uma coerência. Sim, Tem sim. toda uma coerência. Fazer o recorte é retemperar a comida que o Estado dá, porque a comida que vem uma comida, segundo os presos, do hospital. Então eles levam um tempero que a família leva e recorta, refaz aquela marmita daquele dia para ela ficar com um sabor diferenciado. Agora, doutora, e a senhora num julgamento, pode acontecer do réu que está ali à sua frente despertar a sua compaixão. Ele desperta. Quer dizer, a senhora precisa estar acima disso, sem emoções e toda a razão, né? Mas ele é cativante. Já aconteceu isso? Já o crime de estelionato, Percy. O estelionatário é um dos réus mais difíceis de interrogar. Porque ele vai tentar te enrolar. É interessantíssimo. Então você vai ouvir um réu acusado de estelionato, por exemplo. Hoje cabe acordo numa persecução penal. Mas naquela época, você lia a denúncia e perguntava para o réu se isso era verdade. Ele já falava: veja bem, excelência, posso falar? Daí pode. Aí ele começa: era uma vez, eu era pequenininho, não tinha bicicleta. Tudo isso para ele contar, ou tentar chegar ao final, de que ele praticou um crime de estelionato porque ele não tinha uma bicicleta quando era pequenininho. Então ele vai, né, tecendo toda uma história e vai tentando te abduzir, entendeu? Quer te E te comover. colocar dentro da história dele. É interessantíssimo. E aí a gente, como juiz, vamos chegar aos fatos? O senhor não está respondendo a minha pergunta. Isso é super comum. Eu vou falar, doutor, eu vou chegar. E é bem esse tipo do ardil, né, que ele vai tentando também aplicar no interrogatório dele, uma forma de tentar induzir o juiz para a história dele. A gente respeita, grava, na época a gente ditava, mas depois, né, quando você vai comparar aquele interrogatório com as outras provas, a gente percebe que não tem nada a ver. Mas esse aí, Valdir, esse aí é capaz de vender terreno na praia que só existe na época de maré baixa. Vende. Ele é muito coisa interessante. incrível. Mesmo a polícia, quando a imprensa, quando vai, né, na delegacia, ele é diferente dos outros presos ou dos outros acusados que não quer falar com a imprensa. Ele quer falar, ele quer dar a tese dele, porque é do perfil do estelionatário, né? Ele tem aquilo como um meio de vida e ele tem esse lado, meio de vou tentar te abduzir para ver se você acredita na minha história. Agora, doutora, já aconteceu de a senhora conhecer um advogado ou estar com ele, que ele é impactante, ele deixa a senhora surpresa e admirada com a figura dele. Eu pergunto isso com o caso de um advogado que tinha uma audiência, por exemplo, amanhã de manhã, e chegou à cidade, era no interior, atrasado, o fórum já estava fechado. Então ele foi à casa do juiz, já era noite, eram 9 horas da noite. O juiz o recebeu de pijama. Normal. Sou o juiz, advogado da capital. O juiz fez assim: isso são horas do magistrado ser procurado em sua residência? E o advogado disse: perdão, doutor, eu sempre acreditei que a justiça não dormisse nunca. O juiz ficou impactado, convidou o advogado para entrar na casa dele, ficaram tomando uísque até 1h da madrugada. Já aconteceu algo parecido assim com a senhora? Só faz, esse cara vai perder o julgamento. Mas é incrível como ele sabe manusear bem o direito, a técnica dele, eu estou admirado. Muitos. Muito. Existem muitos advogados. O Brasil é um dos países que mais tem advogados. Salvo melhor juízo, hoje são mais de 1.200.000 advogados no país inteiro. Sim. E só em São Paulo, em números redondos, você sabe disso melhor do que eu, são cerca de 400.000 advogados. Eu, por trabalhar no TJ, que é o maior tribunal do país, um dos maiores tribunais do mundo, e agora no tribunal, eu acabo conversando com advogados que trabalham no estado inteiro.
E nós temos advogados muito bons. E hoje, no tribunal, o advogado vai fazer sustentação oral na minha câmara de forma presencial. E não raras as vezes, Percival, o advogado ele traz uma informação, ele tem uma forma, principalmente advogados que trabalham em júri e que têm uma postura diferenciada, que a gente como desembargador retira o processo de pauta. Porque as afirmações que ele te faz e traz algumas situações que você fala, peraí, tô lembrando disso no meu processo. Aí você tira de pauta para analisar aquelas alegações que o advogado fez ali na sustentação oral. No tocante ao plantão, nós ficamos de plantão 24 horas. É verdade que a justiça trabalha dia e noite. Sábado, domingo e feriado. Juízes de primeiro grau ficam de plantão e nós no tribunal também, 24 horas. A dificuldade é o advogado ir hoje de forma presencial, mas hoje você consegue falar ao advogado, você manda um link para ele e o advogado despacha com você a hora que o juiz atender e ele conta lá a história dele, às vezes narrando uma circunstância importante, às vezes não, fazendo o trabalho dele, e o juiz leva em consideração. No interior, isso era muito comum. Doutor Ivan, é verdade que no tribunal há desembargadores mais duros, mais severos, outros mais, não vou dizer moles, mas assim, mais sensíveis. E dizem as más línguas que uma das câmaras do tribunal, a da senhora é a 7ª, né? É a 7ª, era a 4ª, agora é a 7ª. É. Dizem as más línguas que o tribunal tem uma câmara que é tão severa que ela tem o apelido de Câmara de Gás. É verdade isso? É verdade, é verdade. O juiz, né, na sua vida e para chegar no tribunal, você tem que ter, pelo menos hoje, juiz de carreira, uns 30 anos de carreira. É mais ou menos o tempo que um juiz no estado de São Paulo, né, demora para chegar como desembargador no Tribunal de Justiça. 30 anos para mais. E as câmaras, são 16 câmaras que tem a sessão. Normalmente a sessão é composta, né, de desembargadores que estudam, que têm a mesma linha de pensamento, né? Algumas câmaras não, e por isso existe muita discussão interna. A 4ª Câmara, a 7ª Câmara, a 5ª Câmara, a 8ª Câmara, são câmaras consideradas câmaras mais ortodoxas, né? Os juízes, os desembargadores, têm uma leitura um pouco mais dura, digamos assim, da lei. Como você tem outras câmaras que são juízes que se denominam mais garantistas, então eles têm um olhar processual penal, né, um pouco mais diferenciado. E isso é muito interessante, porque hoje você tem tecnologia e dependendo da onde cai o recurso daquele advogado que está trabalhando pelo seu acusado, pelo seu condenado, ele já tem uma ideia aproximada, né, do que o juiz, o desembargador, relator, naquele caso, vai decidir. A tecnologia hoje faz isso. Ontem mesmo eu tive sessão, para você imaginar o que é isso, e um advogado defendendo um acusado condenado por crime de roubo. Eu não era desembargadora relatora, mas quando ele foi falar, ele falou assim, por que a desembargadora Ivana Davi já decidiu assim? E contou todas as minhas decisões que ajudavam o cliente dele. Aí o desembargador relator, tipo, mas como assim? Ele já veio, literalmente, né, com todo o posicionamento que a Câmara pensa, e a pergunta dele foi mais ou menos assim, por que no meu caso vocês não vão chamar assim também? É mais ou menos assim. E a tecnologia é muito interessante porque ela coloca isso hoje. Hoje um advogado preparado, ele dá um Google no nome do juiz ou desembargador, ele sabe direitinho como o juiz sentencia. Hoje nós tivemos a grande alegria e satisfação de receber aqui no Arquivo Vivo mais uma vez a doutora Ivana Davi, numa conversa, foi mais do que uma entrevista, uma conversa tranquila, reveladora, revelando situações curiosas e que ela viveu com muita intensidade. Ela é daquelas, eu conheço bem, que lá no tribunal não existe um negócio por parte dela, acompanha o relator. Não, Ivana é Ivana e mais ninguém. Obrigado, doutora. Eu é que agradeço sempre o seu carinho, o seu conhecimento, e você tem razão, você é muito mais que um amigo, você é um companheiro de luta por um país mais seguro e mais ético. Obrigado, até a próxima.